Olá, graça e paz. Nós chegamos aqui para retomar aquele assunto de ontem, acerca da carta de Paulo aos Efésios, um trabalho baseado no meu livro Empoderamento Cristão. Então hoje nós vamos falar do versículo 1º, capítulo 1 do versículo 1 desta carta, em que Paulo escreve o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Muito bem. Para os santos de Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, o recebimento de uma carta de Paulo era mergulhar numa série de lembranças, lembranças intimamente ligadas à sua pessoa e mensagem, quando Paulo por ali passou. Ainda nessa época, todos os crentes, da época que Paulo escreve, todos os crentes estavam familiarizados com as histórias da chegada dele a Éfeso, aquela cidade. Eles se lembravam de que ele viera da cidade de Corinto, e quando ali chegou pela primeira vez, nessa ocasião, coincidentemente, de lá partiu o grande orador cristão Apolo para Corinto, depois que foi instruído mais detalhadamente acerca do caminho pelo casal missionário Priscila e Áquila. Bom, assim que Paulo chegou a Éfeso, ele encontrou alguns discípulos também de Jesus. Eram cerca de 12. É interessante que eles eram batizados apenas com o batismo de João. A esses discípulos, Paulo falou-lhes acerca do Espírito Santo e a seguir orou por eles, impondo-lhes as mãos. E dessa maneira eles começaram a falar noutras línguas e profetizavam. Foi uma das histórias que possivelmente fora lembrada no momento em que eles receberam aquela carta e foi lida nas igrejas ali da cidade de Éfeso. Outros, ao ouvirem a expressão da carta lida em público, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, banhavam-se nas lembranças de seu zelo missionário, pois logo que chegou ali, passou a frequentar a grande sinagoga de Éfeso. Éfeso, que nós prometemos falar um pouco mais, era apenas menor que Roma. Ela contava com uma população de cerca de 250 mil habitantes ou mais. Vocês vejam a dimensão de uma cidade naquela época, em que essa cidade tinha grandes sinagogas, tinha biblioteca, tinha um vasto comércio. Ela era uma cidade também turística, muitos iam ali para prática do turismo e também turismo sexual. A cidade era privilegiada com o templo da deusa Diana, cuja imagem, segundo eles, tinham sido de uma pedra que caíra do céu, evidentemente um meteorito, a partir da qual eles esculpiram a imagem da deusa Diana, a famosa Diana dos Efésios. Então, numa combinação, assim, há um outro detalhe, havia um teatro que cabia entre 25 a 50 mil pessoas, para você ter uma noção da grandeza da cidade de Éfeso. Então, numa combinação de ousadia e paciência, Paulo frequentou a principal sinagoga daquele lugar, sinagoga
que era grande. Afinal de contas, eu quero inserir aqui um detalhe, que os judeus, eles estavam espalhados por toda parte do império, eles eram judeus da dispersão, e eles achavam importante transmitir a sua fé. Deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui rapidinho. A sua fé a todas as partes do Império Romano. Então, Paulo decidiu frequentar a sinagoga daquele lugar. Mas depois de um certo tempo em que ele pregou, em que ele desenvolveu ali o seu trabalho, ele separou os seus discípulos, conduzindo-os a uma escola de um certo homem chamado Tirano. Nome interessante, né? Mas o nome dele era esse mesmo. Esses relatos que eu estou contando aqui são relatos baseados no livro de Atos dos Apóstolos. Aqueles irmãos, ao se lembrarem dessas coisas, sentiam grande alegria na alma, afinal, eles haviam encontrado um novo sentido para a vida. Tudo isso foi possível porque Paulo ousou utilizar um colégio como veículo de pregação do reino de Deus. Ou seja, ali o evangelho cresceu muito, dada essa estratégia de Paulo. A conversão deles foi tamanha, né, que eles se tornaram uma numerosa multidão. E o pessoal de Éfeso, muitos ficaram impactados com os milagres que Paulo fizera, porque das suas roupas, dos seus aventais, saía virtude para curar as pessoas dali. Esses milagres chegou a uma tal popularidade que nos dias de Paulo ninguém comentava outra coisa na cidade, senão deles. Então, esse perseguidor, ex-perseguidor, podemos assim dizer, dos cristãos, ele era o grande apóstolo, né, que estava escrevendo acerca do caminho, né? Então, nenhum dos irmãos duvidava acerca da apostolicidade de Paulo. Estava bem nítido os seus ensinos na memória de cada crente, de cada irmão ali, bem como os seus milagres extraordinários, eram coisas que eles lembravam. Aquela cidade era uma cidade também cheia de feitiçaria, havia muitos enfermos, pessoas possuídas por demônios. Tá? Mas diante, né, daquele homem de Deus, então muitas dessas doenças e demônios e problemas foram eliminados. E o Evangelho de Cristo é assim, ele é poder de Deus. Entretanto, um outro problema também foi sendo simultaneamente criado, que foi a questão da perseguição. Tá? Nós não vamos entrar em maiores detalhes, né? Mas a perseguição que os cristãos sofreram porque houve um choque de mensagem, houve um choque cultural. Algumas coisas que aconteceram envolvendo a Paulo, mesmo que indiretamente, tanto geraram temor quanto risos. Quando os filhos de um certo Seva, um sacerdote entre eles lá, eles eram exorcistas judeus, né? E foram expulsar um demônio. E quando tentaram
expulsar o demônio, disseram assim, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordenaram que o demônio saísse. E aí o espírito maligno disse: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E então aquele endemoniado saltou sobre eles e tornou-se assim uma coisa descontrolável, de tal modo que eles ficaram machucados e com as roupas rasgadas, eles ficaram pelados, voltaram desnudos para casa. Paulo era de fato um enviado da parte de Deus para eles. Por isso, tinha um grande respeito por ele. Sabiam que Paulo esteve ali de fato pela vontade de Deus. Entrou e saiu da cidade como um enviado de Deus. Não foi aquele cara que entrou como um cara que vem da parte de Deus e de repente as pessoas se decepcionam. Não, de maneira nenhuma. Aqueles irmãos com muita alegria podiam dizer: somos resultados do trabalho de Paulo entre nós. Alguém talvez ache que estamos exagerando, mas olhe por entre as memórias daqueles senhores, servos, famílias inteiras que se converteram, A presença humilde de Paulo, as suas lágrimas, enquanto ensinava e fazia o seu trabalho pastoral de visitação, foi algo marcante na experiência dos crentes efésios. Isso era coisa comum, eles presenciarem esse tipo de coisa. Sem dúvida, eles eram resultados do agir de Deus por meio do homem que resolveu a ele se entregar de todo o coração. Então, precisamos de crentes assim, de obreiros assim, que tenham boas memórias também. Por outro lado, carecemos de líderes que imprimam uma boa imagem de enviados por Deus. Mesmo os descrentes e opositores precisam saber que de fato Deus existe e opera em situações que fogem ao controle do homem, mas que ele tem prazer de intervir por meio daqueles que se colocam em suas mãos, assim como fez Paulo. Aqui nós queremos encerrar, Um grande abraço e até o próximo vídeo.